Muito boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um programa Frente a Frente e hoje de modo especial. Vocês estão acostumados a me ver às segundas-feiras, mas excepcionalmente nesta quarta, o pessoal de Brasília me cede o espaço para eu conversar com uma figura que é amiga da nossa emissora, que está presente aqui no nosso canal também com o programa Acima de Tudo o Amor, que é o empresário e filântropo Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor. Henrique, muito prazer recebê-lo aqui no nosso Frente a Frente, viu? Especial para a gente falar de saúde no Brasil. Eu acho que esse tema é um tema que está em pauta, eu acho que todos os anos, todos os dias, mas agora está com mais evidência pelo tamanho que os problemas estão surgindo aí. É isso aí. Nós vamos ter bastante tempo para discorrer sobre isso no nosso programa. E quem me acompanha é a Andressa Oliveira, ela que é jornalista aqui na Rede Vida. Obrigado por mais uma presença aqui, viu, Andressa? É sempre um prazer. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal de casa. Para você que está em casa, pode acompanhar o nosso programa, não só hoje, mas também reassisti-lo aos sábados, às 17h30 e domingo, 21h15. Também no youtube.com/Rede Vida Informação, você acompanha, reassiste essa entrevista e as demais. Henrique, você tem debatido, tem feito uma tese de doutorado em que fala que o pobre morre sem ter que morrer. Por que o pobre no Brasil, ele morre sem ter que morrer? É falta de estrutura ou má gestão financeira? É má gestão financeira e absolutamente é um assunto que não incomoda de forma nenhuma a classe política. É difícil, raríssimos são os políticos que se incomodam por isso, e mesmo a estrutura por baixo, o segundo, não só o primeiro escalão, o segundo, terceiro e o quarto, nenhum deles sabem que vão se tratar pelo SUS. É uma coisa que é para aquela pessoa que qualquer coisa para ele está bom, é o povão que vota neles, mas infelizmente a brincadeira de 22 anos congelada a tabela SUS, as consequências desses 22 anos congelados estão no auge derramando, chegou no limite nesses últimos 2 anos. Com essa inflação, com os acontecimentos, nós estamos vendo uma fila crescente e temos visto poucas atitudes, muito poucas. Graças a Deus, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós vimos atitudes boas. Mas em relação ao todo, que é o Brasil, ao SUS, está muito mal. Nós estamos com dificuldades imensas. Uma prova disso, nós estamos vendo até a troca da ministra, porque não é possível existir uma situação fria como está e a fila crescendo e muito triste. Quando você despertou para criar essa tese de investigar por que o pobre morre sem precisar? Olha, quando eu me interessei, eu escrevi um livro há 2 anos atrás, que chama O Parque dos Lobos. É um livro que eu tive coragem assim, de mostrar em detalhes o interesse da medicina, do negócio, do dinheiro, congelar a tabela SUS e não se importar, quanto mais dificuldade tem para o paciente do SUS, mais facilidade tem a alternativa dele vir para as clínicas populares, para a medicina privada, vem para cá, porque aí não tem solução. As filas são imensas e então nós temos, quando eu denunciei no livro a dificuldade e esse crescente da fila e o pobre morre sem ter que morrer, foi no livro, Parque dos Lobos. Aí, só que não teve evidências. Alguns amigos meus, juízes, promotores, pessoas da lei, falaram: Henrique, faltou uma evidência científica. Você fala, coloca bem as coisas, mas eu falei: não, mas por que não? Eu tenho como fazer. Aí eu fui saber se um leigo também tinha forma de provar isso com provas científicas. Mas daí, o mais decepcionante, que só tinha provas científicas das minhas gestões. Por sorte, eu tenho 35 anos de gestão no câncer e 7 anos na alta complexidade, que é estruturante, que é uma Santa Casa que tem toda a cadeia de alta complexidade, com transplante, com coração e tal. A minha decepção foi maior ainda, porque os dados dessas evidências não estão no município, não está no Estado, não está principalmente na União, que ninguém quer amarrar a inconsequência, a irresponsabilidade daquela fila que aquele pobre está esperando. Então, nós vamos ter tempo de falar sobre isso
E eu tive, então, de me basear nos meus dados e vi que, já que precisava de ter uma evidência científica, descobri que tinha uma alternativa, que é título de honoris causa. E eu não quis, nem quero que apareça, eu não tenho informação nenhuma, eu parei de estudar com 15 anos, e eu estou colocando que a minha fé me deu capacidade de eu provar cientificamente, pelos meus dados, pelos meus 35 anos de gestão, absolutamente que pobre morre sem ter que morrer. Então, se eu fiz tudo por 35 anos, acho que agora Deus permitiu que eu pudesse, com as minhas provas, fazer doer a consciência de uma nova política, dos atuais políticos. Então, eu tenho uma certa decepção, porque passa ano e entra ano, e essa fila aumentar, isso é absurdo. Porque o dinheiro para a resolução disso é dinheiro de pinga. Lá no interior, quando fala dinheiro de pinga, você sabe que é mixaria. É mixaria. Então, mas enfim, nós vamos ter tempo para falar das provas que eu tenho sobre isso. Perfeito. Andressa. Esses dados, tem como esmiuçar como que o senhor chegou nesses dados? Porque foram só os seus dados, né? Mas então, se a gente for parar para pensar, o total é muito maior, né? Os meus dados já é suficiente para essa prova, mas a literatura mundial, a literatura tem evidências que provam determinados tipos de câncer não operou, que teria que ser operado com 30 dias, não operou, depois de 30 não opera mais. Um determinado tipo de cirurgia cardíaca não fez em 30 dias também perdeu a chance de fazer, porque o índice de complicação e de mortalidade passa a ser maior do que... Então, são muitas... Eu só entrei nessa área, eu só tive agora um banco de dados muito grande, porque eu tinha muito sobre todas as patologias de câncer. Uhum. E de 7 anos para cá, eu entrei na pequena intervenção de cirurgia, colocando 1.800, 18 meses para a primeira consulta, para você ter uma consulta de fazer uma angioplastia. E aí eu monto, quando eu entro na Santa Casa, em 90 dias eu monto um serviço de resolução, de colocar stents em Barretos, que antes era Rio Preto e Ribeirão. E de 2 anos para cá eu entro na cirurgia cardíaca. E aí, por que tudo isso me motivou? Porque os números que você vê esperando na fila, na sua casa, não é dos outros, é na sua casa esperando na fila e morrendo, e se operasse não morria, aí não importa mais o prejuízo e não importa a situação, eu começo a fazer. Porque eu sinto que se eu explico na sociedade, se eu, com a minha prova de honestidade naquilo que eu estou fazendo, de ser bem feito, ser feito com amor, a providência vai me abrir 1000 portas. Mas eu tenho certeza que na mesma experiência que eu peguei, a minha atitude de entrar no câncer, veio como está hoje eu entrando na cardiologia. Veio de eu saber que uma pessoa que eu estava esperando, aqui em São Paulo, esperava 120 dias para operar um tumor de pulmão no sistema público. Aí ele foi para Jaú, isso em 1988. Ele foi para Jaú, era 90 dias. Chegou em Barretos, era 65 dias. E o médico falou, se daqui a 30 dias não opera mais. Acabou a chance de operar. É muito evasivo esse tumor. Aquilo fez eu acreditar que eu não era médico, mas que eu salvava vidas. Essa mesma evidência de 1988, nessa prova... qual a prova que foi isso? Eu tinha um hospital de 2.000 metros. Meu pai, hoje tem 300.000 metros de câncer construído. Quer dizer, então é verdade que se você sente a dor do paciente, se você sente a compaixão dele, e se você quer resolver esse assunto por amor, Deus vai te dar os caminhos. Deus vai te abrir os caminhos, vai te iluminar. Essa obra era uma obra de Deus, tratava por amor. Meu pai sacrificou os bens da minha mãe durante 30 anos. E aí eu entendo essa obra por esse sentido de que era o que é honesto perante a Deus, o que é por amor, de tratar todas as pessoas iguais, tem vida, não morre. Foi o que aconteceu. Então, aconteceu de ter um hospital que tinha 2.000 metros de cirurgia, de atendimento,
e hoje tem 300 mil metros de atendimento, e construído só na fé. Não tem uma razão, não tem um financiamento, não tem um tijolo financiado. Então, você não pode duvidar. Então, se nós estamos falando de um tema, e se eu estou provocando esse tema na discussão, que eu vou garantir, vou provar cientificamente que pobre morre sem ter que morrer, é porque eu tenho evidências e tenho prova da minha própria gestão. Que aí não tem como falar que é lá que isso é de outro país, de outro lugar. Não, é daqui, na minha gestão. Eu acho que Deus permitiu chegar, depois de 35 anos, eu fazer uma base científica para poder dar... Eu acho que eu vou dar uma pancada meia grande por aí. Muito bem. Henrique, você me mostrou alguns dados aqui, a gente vai falar deles mostrando o déficit que você tem mensalmente aqui no hospital, mas você tem a fé que te leva a fazer esse trabalho há 35 anos, mas as contas chegam mensalmente, você tem um compromisso a arcar ali com os funcionários, pessoas de várias escalas, né? E isso é um impacto. Quando a gente falou da tabela SUS, que está travada há 22 anos, a gente está dizendo que, por exemplo, um equipamento que custava, um medicamento custava 100, o SUS repassava 100, 22 anos depois, o SUS continua repassando R$100, sabendo que houve desvalorização por conta da inflação. Agora, como é que você continua mantendo, há 22 anos, ainda mais, com mais qualidade esse atendimento, sem que o repasse do SUS federal seja alterado? Eu sei que a fé é fundamental, mas no dia a dia, para um gestor como você, que entende, né, lida com fazendas e tudo mais, lidar com isso na coisa pública, na saúde, como é que é isso? Você sabe que você fez uma pergunta que fez lembrar um fato interessante. Os filhos do Antônio Hermílio e do Zé Hermílio de Moraes administram também hospitais filantrópicos, que é o AC Camargo e a Beneficência. Uma vez eles me chamaram no escritório, primeiro eles me perguntaram, a primeira pergunta, eu achei interessante que eu ia falar com talvez um dos brasileiros que mais me incentivou a acreditar que eu tinha competência para fazer isso, foi o Antônio Hermílio, o homem mais ocupado do país e era o homem mais filantrópico do país, né? Então, teve uma história muito bonita dessa inspiração. Mas os filhos dele, o Zé Hermílio, me chamou com os primos lá, falou: Henrique, primeiro, a pergunta número 1 que nós queremos saber, diz que você nunca perdeu uma noite de sono com esse déficit, naquela época, em 2008, por aí, 2007, era 8 milhões. Você nunca perdeu uma noite de sono, é verdade isso? Eu falei, mas será que eu vim aqui para ele perguntar essa pergunta, se é a mais importante, né? Aí ele virou para mim e falou: é verdade isso? Eu falei, não, nunca perdi uma noite de sono. Se eu faço tudo que for honesto, 100% do que é certo, independente de quanto custe, para atender todas as pessoas iguais, essa obra não é minha. Essa obra é uma obra de amor, um amor tão absoluto que Deus provém e a providência existe. Eu vivo da providência. Aí ele falou, tá, mas e daí? Você tem essa fé e tem esse comportamento. Você não acha uma irresponsabilidade você deixar isso para os seus filhos? Esse é o legado que você deixaria? Que só você com essa fé administra isso? Aí eu falei, aí tem outro erro. Porque não é só eu que tenho a fé. É todas as pessoas que aceitam e vê a honestidade de tratar todas as pessoas iguais. Fazer o que é certo, independente de quanto custa. Todas elas acreditam como eu acredito na providência. Nós vamos ser amparados da maneira absoluta que vai vir do coração de todas as pessoas que enxergam isso, que vivem isso e que têm a mesma concepção que eu tenho. Não adianta eu sozinho, uma andorinha não faz verão. Então é uma obra que arrasta as pessoas que têm a mesma fé, que têm os mesmos valores, que têm os mesmos sentimentos. Então é uma união tão forte de todos nós, temos absoluta convicção que nós temos a presença de Deus junto na nossa missão. Falta dinheiro? Falta dinheiro. Mas e criatividade para fazer dinheiro? Você não imagina todo mundo, não é só eu que tenho, né? Você tem uma ideia, tem doação de 5 a 20 reais há mais de 20 anos, de 5 a 20 reais, 2 milhões por mês. Nossa. Quem é esse público? Qual hospital que você vê? Escolhe um que você conhece que recebe 2 milhões de doação espontânea, 2 milhões por mês.
Recebe um que você recebe doações, põe uma rifa, um título de capitalização de R$10, que recebe 5 milhões por mês. Nossa. Escolhe um. Então, vai escutando. As campanhas nossas são pequenas, mas são numerosas as pessoas que amam apoiar, ajudar e dar vida nessa obra. Sabe por quê? Porque todas foram tratadas iguais. Absolutamente. Todas foram tratadas o remédio maior, amor. Absolutamente com amor. O meu porteiro tem o mesmo poder de dar cura como tem um médico que tira o tumor. Porque todos sabem que nós somos o remédio, nós mesmos. Não precisa ser o remédio. Se você não levanta a autoestima e a dignidade daquela pessoa, na entrada do hospital, o remédio não tem efeito. Essa é a palavra do meu pai. Então, nós somos contaminados de uma obra que prova que o amor é maior que todo remédio. O amor é maior que todo dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas não tenho medo de buscar o dinheiro, de fazer o dinheiro. Pela honestidade de fazer o que é certo, independente de quanto custa, e fazer por amor. Essa legião de pessoas rezam muito, fazem muito. Em troca disso, nós enxergamos o milagre da multiplicação todos os dias. Essa é a diferença. Então, nós não temos... O dinheiro, para mim, nunca me afetou. Lógico, você imagina um cara que acorda todo mês... esse mês tem 40 milhões. Mas você não imagina, leilão de gado ano passado, foram 550 municípios. Põe na cabeça, 550 municípios desse país. Eventos no país foram 900 municípios, sem nenhum eu ir pedir. Nenhum eu fui lá pedir, mas fui agradecer nos que eu posso. Então, é uma obra, essa obra ela chama muita atenção, porque ela é muito audaciosa. Eu nunca quis ter convênio, nunca quis ter particular, 100% SUS, porque eu saberia que a única coisa que eu não podia errar é usar o nome de Deus e usar o dinheiro. Eu não preciso de buscar no rico o dinheiro para pagar para os pobres. Que na minha gestão que eu herdei da Santa Casa, depois nós podemos falar disso, foi um desastre isso. Tanto é que eu acabei com isso. Eu herdei um sistema com a experiência. Acho que Deus me fez eu permitir tantas experiências que hoje eu estou escrevendo, através da minha faculdade de medicina, um curso de medicina, um curso de gestão humanizada, que não tem nada a ver com o curso de gestão de hospital, nada a ver. Mas você quer ter um hospital que o dinheiro não faz nenhuma diferença para você? Então, vai assistir esse curso que você vai saber como é que é ter aliança com Deus na saúde. Não brinque com as pessoas, não use ninguém, a não ser honestamente fazer o que é certo. E quando você faz o que é certo, você vai ver a providência. Voltamos com o Frente a Frente especial, conversando com Henrique Prata, ele que é presidente do Hospital de Amor e também apresentador aqui na Rede Vida, no programa Acima de Tudo, o Amor. Quem abre esse bloco é a Andressa Oliveira. Por favor, Andressa. Henrique, com a implementação da tabela SUS paulista, qual foi o impacto desse positivo no Hospital de Amor? Como que vocês estão recebendo esse valor, se está fazendo diferença no orçamento atual? Sem dúvida. Mas antes de falar da tabela SUS paulista, eu tenho que também dizer um passado triste antes disso, que foi o comportamento da política do PSDB no poder de 30 anos no estado de São Paulo, que só pagava o quanto custava para os serviços que são serviço próprio, que é nada mais do que 45%, eles tocam, eram deles. Os outros 50%, vamos supor, estavam na mão das filantrópicas, as Santas Casas. E eles nunca puseram dinheiro na contrapartida que era obrigatória pelo acordo tripartite de 88, da Constituição. Mas não era lei, era um acordo. É o único estado que nunca pôs dinheiro. Então, nós viemos numa decadência de 30 anos tremenda. Quando o Serra entra no governo, ele coloca um recurso que nunca teve. Mas quando ele sai, congela e chega no ponto que nós chegamos. Chegamos no mais baixo, no mais profundo do poço. Quando entra o governo do Tarcísio, o governo atual, ele tinha assumido um compromisso que ia fazer essa correção e, surpreendentemente, graças a Deus, ele fez a tabela SUS paulista no primeiro ano e corrigiu 100%. Era uma coisa que nós achávamos que ele não ia fazer de uma vez isso.
E ele fez porque ele sabia o desastre, o tamanho que nós estávamos. As Santas Casas do Estado de São Paulo estavam todas quebradas. Não tinha congelado o mesmo financiamento que o SUS congelou 22 anos, o Estado de São Paulo congelou o que o Serra fez 15 anos. Quem descongela isso? Quem faz a diferença? Exatamente o governador Tarcísio. Aí ele viu que mesmo ele mais que dobrou a tabela SUS. O exemplo, você tem um exemplo claro aqui. O Hospital do Amor recebia, no tempo do Serra, quando o Serra criou, 60 milhões anos do Estado de São Paulo, do atendimento que nós fazíamos dos paulistas. E quando o Tarcísio entra, esse congelamento, no mesmo ano, ele colocou 128 milhões ao invés de 60 milhões. Mas o Hospital do Amor custava, exatamente em 2002, 14 milhões em 2002 e recebia 18, quando o Serra era ministro. Uhum. Aí, quando agora o Tarcísio chega no governo, o Hospital do Amor está custando 50 milhões, aquele que custava 18, e estava recebendo a tabela SUS exatamente 18? Os mesmos 14 do governo federal. Uhum. E do governo estadual estava o mesmo valor, 60 milhões. Para um custo de 50 milhões, você imagina a diferença que sobrava de déficit operacional por mês. A primeira atitude que o Tarcísio fez foi muito boa com relação a na mesma hora, corrigiam as filantrópicas, que são os outros 50% que estavam sem financiamento, uhum. E aí ele viu ainda que falta muito e ele conseguiu transferir agora uma lei de tirar 5% flexível da educação para voltar para a saúde, porque ele sabe que a defasagem ainda é muito grande em relação a esse congelamento desses 15 anos que o Estado punha, e é um Estado, então, que tem uma demanda complexa, porque o Estado de São Paulo sofre a imigração de 70% do alto custo da medicina imigra para São Paulo, e aí existe uma compensação que não é repassada, o Estado reclama disso em todos os governos, e é uma briga que teve tanto no governo do PT como do governo Bolsonaro, que o Estado de São Paulo fica sem esse repasse. Eu sei que hoje, nesse ano, parece que o Estado de São Paulo está com 5 bilhões de atraso, e o Estado sofre essa demanda que os outros estados não têm a medicina da performance que tem, de última geração, que tem o Estado de São Paulo. Todos os estados imigram para cá as medicinas mais caras. Então, eu vejo que o Tarcísio fez um esforço grande e está fazendo, buscando mais recursos. Quando esse recurso entrar, eu acho que ele vai completar. Mas nós, todos filantrópicos, chegamos abaixo do fundo do poço com a política anterior à do Tarcísio. Ele tem que fazer muito para chegar mais próximo da gente respirar como os outros 50% do Estado respira bem. Eu tenho 2 OS de 2 AMES em Barretos e uma Santa Casa em Bebedouro, que com a parceria com o Estado. É 110 financiado o custo. Mas sempre foi assim elas. Agora, nós, os filantrópicos, que somos, a maioria, 70% dos filantrópicos são hospitais católicos. E nenhum padre de brigar. Você já viu o padre querer brigar? Você não viu. Você viu o Fleira brigar? Também não viu. Você já viu nenhuma briga. E aí, o Papa pediu para o Frei Francisco, que é da Providência, que tenha mais de 50 hospitais, para que unisse os hospitais católicos, os hospitais cristãos, e fizesse uma frente para esclarecer para o governo que essa injustiça dessa tabela SUS faz com que todos nós, filantrópicos, não temos perna para poder atender a demanda, e aí nós estamos, então, por isso, é crescente a fila. Eu acho que a Associação dos Filantrópicos chama... Eu esqueci o nome da associação, foi criada a pedido do Papa, e nós já tivemos... a pandemia deu uma fracionada nisso, e agora o Frei Francisco vai retomar, e nós estamos... Eu estou com muita esperança, por exemplo, que o governo de São Paulo, se ele conseguir fazer para as filantrópicas o que ele fez, o que fazem para as
as OSs, aí quem vai ter problema comigo, na minha forma de entender, é as próprias instituições filantrópicas, que na atitude desse achatamento desse financiamento, as próprias instituições filantrópicas foram aderindo a convênio, a particular, e foram pondo o rico no lugar do pobre. Mas aonde está o problema disso? Era a sobrevida deles. As irmãs não sabem nem brigar e nem sair na rua pedindo esmola. Eu saio pedindo esmola. Mas, então, com isso, hoje, a maior injustiça depois das políticas do governo são as entidades filantrópicas estarem atendendo para mim convênio particular. Eu acho que a medicina privada compete ao sistema privado. Não é filantrópico, não tem. Eu acho que todos os filantrópicos vão ter que ouvir isso de mim. Se o Tarcísio pagar os valores da tabela, dos valores como ele paga as OS, para todos nós, está muito perto disso, aí as filantrópicas têm que mudar. Tem que fechar o leito do convênio, principalmente dos convênios, que são grandes a ocupação deles, e eles que se virem. Hoje a Unimed da Vida tem o hospital dele, os convênios têm hospitais deles, eles têm que pensar desse jeito. Deixa o espaço da filantropia que está sendo ocupado. E eu tenho muita fé com esse financiamento agora, essa flexibilidade que o Tarcísio arrumou da educação, que ele possa fazer isso. Eu espero que com isso nós possamos acabar com a fila. Porque você não acaba com a fila pela vontade do governo, não tem um que dá conta de fazer isso. Agora, a missão da filantropia é atender os menos necessitados, os menos favorecidos, e não atender convênio e particular. Então, estou esperando, estou com muita fé que o governador arrume o dinheiro aqui em São Paulo para que a gente possa acabar com a fila. A fila está diminuindo muito, o financiamento da tabela SUS paulista aumentou 20% a produção de 2023 para 2024, nós aumentamos 30% a produção, quer dizer, ele sabe, todo governante tem que saber que é o dinheiro que vai fazer acabar com a fila, só isso. Agora, o governo federal ter 22 anos congelada a tabela SUS, é brincadeira achar que, falar para pobre que ele está cuidando da saúde. Agora, a primeira atitude, depois de 22 anos, também foi o presidente Lula colocou a correção monetária daqui para frente, 24 para frente, e 24 para 2002. Essa defasagem, quem vai pagar essa brincadeira quebrou todo mundo. Nós estamos... Aí que vem a fila. A fila vem pela falta de financiamento, entendeu? E aí depois nós vamos explicar melhor que eu defendo que algumas patologias não pode ter fila de um dia. E é dinheiro de pinga para resolver. Henrique, você falou de fila e aí tem uns números que você pediu para que eu citasse aqui para a gente entrar nessa questão. No Hospital de Amor, vocês realizaram 2.033.894 atendimentos. Nos AMES clínicos e cirúrgico, no clínico, mais de 8.000 atendimentos por mês, no cirúrgico, 2.000. Aí tem a Santa Casa de Misericórdia de Barretos, com mais de 12.000 internações. No pronto-socorro, mais de 27.000. Depois tem o hospital de Bebedouro, que foram 73.000. Tem a UPA de urgência e emergência, com mais de 110.000 atendimentos, 340.000 procedimentos, 45.000 pacientes atendidos. E aí a gente tem a saúde primária e básica, onde houve 135.000 atendimentos, com 151.000 procedimentos em 26.000 pacientes. E ainda você diz para nós que a fila continua grande e que precisa de atendimento para muito mais gente. O que eu digo para você, eu provo assim, ó. Agora, no Jornal Nacional da Globo, teve uma apresentação explicando que a fila em 2024 aumentou 26% de espera por cirurgia. Tem um médico famoso aqui em São Paulo, uma pessoa muito importante, que fez um pronunciamento que eu comungo de corpo e alma com ele, que ele é sanitarista Walter Sintra Ferreira, professor da Getúlio Vargas, e que ele defende os mesmos princípios que eu defendo na minha tese. Que tem que ser uma fila que seja com critérios não cronológicos
simplesmente, mas que tem que ser critérios conforme o quadro clínico do paciente, como é, por exemplo, a fila dos transplantes. Eu comungo com grau e gênero. Eu falo disso aqui na minha tese de honoris causa, e não sabia que ele fez esse pronunciamento dia 15, saiu no Jornal Nacional dia 15 de fevereiro agora. Então, o tema é muito relevante. Tá incomodando você saber que a fila aumentou 26%. Por exemplo, na gestão do SUS paulista, eu acabei com a minha fila de cardiologia. Ela tinha uma espera de 90 dias, ela virou 2 dias. Mas aumentou meu déficit. Mas, você entendeu? Mas o estímulo de ter um aumento substancial de 110%, como nós tivemos, eu quis dar uma resposta para o governo. Eu acho que todos nós, filantrópicos, temos de dar a mesma resposta. Eu dou a minha resposta. E nós temos de dar, porque a fila está simplesmente no financiamento. Unicamente no financiamento. E a fila de cardiologia, o pessoal morre sem ter que morrer. E no câncer, a experiência de 5, 6 patologias no câncer, as pessoas não fez aquilo em 30 dias, também passou da hora, não faz mais. Aí é só paliativo. Mas, se você entender, eu estou falando isso aqui, as pessoas falam, nossa, mas o Henrique é chato falando desse assunto constantemente, isso, aquilo. É porque eu vivo isso numa angústia de saber que todo dia a fila aumenta, que as coisas estão difíceis, que pobre morre sem ter que morrer. Eu vejo essa cena todo dia, toda hora. Então, peraí, eu como cristão, vou só fazer a minha parte, de vez em quando eu pergunto para Deus, Pai, eu não preciso, será que eu preciso brigar? Será que eu preciso denunciar? Será que eu preciso criar problema para os outros? Será que eu preciso sair da minha casa, que já tenho problema demais, e entrar para o combate na rua? Mas eu sinto que é isso, porque eu faço a minha parte, resolvo muito e tenho muita consciência em paz de que eu faço o que ninguém faz. Admissão ao hospital com porta aberta, Santa Casa, porta aberta, hospital de câncer. Eu tenho hospital de câncer no estado de São Paulo, na Rondônia, no Tocantins, no estado de Sergipe. Então, eu não tenho medo da porta aberta. Pela minha fé, não me dá medo. Mas eu cheguei a um ponto que eu fico me perguntando perante a Deus, falo, Pai, eu nasci com minha mãe, o dia que eu nasci, tem uma frase no livro que eu escrevi, minha mãe fez uma carta, 1h30 depois que eu nasci, ela escreveu que aquele filho nasceu com um coração valente. E que Deus escolhia para a missão dele aqueles de coração valente. Que ela sabia que eu ia servir a Deus. Eu só sei que eu fui escolhido por Deus porque eu não me canso de lutar, não me canso de denunciar, não me canso de enfrentar as dificuldades. E a prova que o meu direito me dá essa rúbrica, porque eu faço. Eu faço o que nem o dinheiro faz. Então eu estou aqui lutando para ter uma consciência nova a respeito que essas filas é muito triste, principalmente eu que vivo isso todo dia, em todas as circunstâncias. Tem 10 pacientes para operar, mas tinha mais 10 esperando e tem 10 para ser operado. Você fala, mas aonde? Só eu tenho as portas abertas? Mas os outros, como é que é? Uma cirurgia cardíaca, o governo federal, ela custa 50 mil. A tabela SUS paga 11.700 nela. Aí o Tarcísio fez um mutirão, pagou todo o custo da diferença, acabou a fila. Mas a tabela SUS deu um suporte agora melhor, mas ainda precisa ter financiamento. E não é só o Tarcísio fazer o financiamento de São Paulo, é todos os estados fazer o financiamento. Então, essas certas... o que ele está dizendo aqui, conforme o quadro clínico, tem quadro clínico que o médico vai te provar, se não operar agora, não opera nunca mais. Você vai ficar aleijado, você vai morrer, você vai perder uma circunstância, porque o dinheiro para isso, o volume disso é pequeno. Não é, eu acho que em qualquer governo, em qualquer circunstância, vai existir fila. E o que ele está dizendo é isso, só que algumas patologias não podem ter fila. E ele cita como as filas do transplante. O transplante, o cara morreu, o avião pode estar em qualquer lugar, a Constituição dá direito de você trazer de Manaus em Barretos. Nós estamos fazendo transplante de coração, transplante de fígado em Barretos. E a gente vê que chega na hora. É a oportunidade que tem, não tem custo.
para fazer. Porque é uma vida, mas certas patologias é igual transplante. Então, eu comungo com esse professor aqui, o Dr. Walter Sintra, de gênero, grau e número. Foi muito bom, porque está quente esse assunto. Nós estamos falando de um tema que você vê a relevância dele está incomodando todo mundo. Nós estamos vendo isso acontecer, as filas aumentando. Perfeito. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com Henrique Prata, ele que é presidente do Hospital de Amor, apresentador aqui na Rede Vida, um filântropo que faz muito pela saúde brasileira. Henrique, no bloco anterior você falou, nos blocos anteriores, né, sobre o diálogo com Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, mas você também tem unidades em outros estados. Como é que é o diálogo com esses governadores? Como é que tem sido a sua proposta, seu ensino, né? Porque você ensina os governadores como funciona o trabalho da saúde pública com base na sua experiência. Eles estão recebendo bem? Olha, os governadores têm muito, nos estados, já tem uma relação muito forte com a medicina privada e a medicina privada sempre, a elite da medicina privada é que toma conta da Secretaria de Saúde do Estado, ou se não é o próprio médico, é uma pessoa de confiança daquele médico, que é ligada ao governo. A medicina privada, ela não vê bem a expansão da medicina pública, ter competição com ela, ter qualidade como ela. Eu cito isso no livro, no Parque dos Lobos. E os governadores são meio refém. O caso mais típico, por exemplo, assim, eu tive 2 governadores que me encantam pela proximidade de querer a expansão do Hospital do Amor, querer o bem do Hospital do Amor, que foi o Serra, olha como é que é o Serra, e agora o Tarcísio. Olha como é que é carente na história. Eu estou 35 anos na gestão. Pede para mim falar mais um nome. Nenhum nome? Não tem mais. Não tem porque eles são muito atrelados à medicina privada, os demais, no sentido de darem valor de os cargos de importância. Por exemplo, para mim conseguir um credenciamento em São José do Rio Preto, na DIR de Rio Preto, em Jales, fiquei 8 anos sem. Uma canetada do presidente Temer foi que eu estava jogando a toalha no chão, ele foi, deu uma canetada, passou por cima de governador, de todo mundo. Mas olha os absurdos que chegam. Eu fiquei 7 anos sem credenciamento em Porto Velho, um hospital construído por 8 empresários e a população do estado, construiu um hospital de 50 mil metros quadrados, tirei 25 mil pacientes tratando em Barretos em 2011, hoje tem 55 mil pacientes tratando na Amazônia, lá em Porto Velho, e o credenciamento veio numa canetada do presidente Temer. Não teve apoio de nenhum governo, nenhum governador. Então, aonde? Porque a medicina, os médicos na sociedade são a classe mais importante do que até o próprio governo, porque o governo se trata com eles. Então, eles manipulam e tratam a maneira que eles querem a conservação da medicina privada, não perder espaço para a medicina pública. Esse congelamento foi proposital, inteligente da medicina privada, do dinheiro, não medicina privada humanista é do mesmo valor da medicina pública de amor que nós temos. Mas existe uma medicina privada do negócio, do interesse. E são raríssimos os governadores que deram apoio para você, por exemplo, eu tenho um apoio de um governador, por exemplo, em Tocantins, agora, mas a Secretaria de Saúde dos secretários anteriores eram atrelados a interesse da medicina privada. Não deixou credenciar. Ficou o hospital pronto, fechado. Tem outro problema lá. Então, todo lugar, cara, eu sou cercado, entendeu? Porque eu estou levando um hospital que é 100% SUS, um parque tecnológico que nenhum serviço privado no estado dele ou na capital tem igual. Então, meu cara, é uma luta desigual, mas eu lembro da carta da minha mãe do dia que eu nasci, que Deus me escolheu por ter um coração valente. Eu tenho que fazer essas coisas, independente de quais as dificuldades que eu vou encontrar, e são muitas dificuldades que a gente encontra. Primeiro é a falta do dinheiro.
O segundo é que eu não posso ter nada melhor que a medicina privada oferece. É pancada, é só porrada mesmo. Bem, Henrique, e você tem observado, por onde você instala, uma mudança na recepção do público? Porque, por exemplo, chega um tratamento diferente daquilo que eles estão acostumados na rede pública, e eu acho que também as suas unidades proporcionam aos atendidos uma recepção muito melhor, né? Tem dois fatores que é interessante. Você vê como é que a medicina é moeda de troca. Deixar acontecer o tratamento de câncer fracionado, isso é o maior crime, o maior erro no câncer que você pode ter. Você pode começar ter um serviço numa cidade que faz radioterapia, na outra faz cirurgia, o outro faz quimioterapia. Isso não fecha. O paciente é um indigente, não vai seguir regra nem protocolo nenhum de primeiro mundo e tal. Então, nós somos muito procurados porque nós temos começo, meio e fim e todo o tamanho da medicina que a medicina privada faz. Isso qualquer um sabe e entra... Você sabe o que é um hospital que tem começo, meio e fim? Ele tem sabe que tem muito mais condição de acerto, da continuidade, do mesmo protocolo. Depois a gestão nossa, que é muito diferente de todas as gestões de medicina. Hospital de câncer, do Hospital do Amor, médicos são período integral, dedicação exclusiva, e eles fecham um diagnóstico, abrem o prontuário e fecha o diagnóstico em equipe, ninguém fecha individual. O acerto é muito maior, a margem de erro é muito menor. Essa honestidade toda está nos princípios da gestão que meu pai criou, não foi nem eu que criei, mas esse eu sei que é o êxito da minha gestão. É você oferecer absolutamente o direito das pessoas terem um tratamento com disciplina do câncer, que é começo, meio e fim, na mesma instituição. E médicos, obrigatoriamente, período integral de educação exclusiva. Só aí diminui 30% a chance de erro. E um sozinho erra 30% a mais. Até com todo mundo junto ainda erra, mas erra muito mais sozinho. Mas então essas diferenças todas faz o exemplo de uma gestão como nós somos, que é invejável o nosso índice de cura, ele é superior ou igual à medicina privada. Andressa. É um hospital que é referência, que antigamente se chamava Hospital do Câncer, e hoje em dia se chama Hospital de Amor. Por que essa troca de nome? Eu tinha um guru aqui, que era o dono da W Macan, que era o Washington Oliveto, que era um grande amigo do Hospital do Amor, um grande amigo pessoal meu. E eu pedia, tudo que eu ia querer fazer, eu queria saber como é que fazia isso para dar um staff maior na imagem do hospital e tal. E ele era um amor de pessoa. Então, ele foi mudar para Londres, e ele vendeu a W Macan e me chamou e falou: Henrique, vou te dar um dado para você. Eu estava na segunda filial. E como é que eu ponho o nome na filial, né? Aí ele falou assim: vou te dar um dado. Ele pegou 3.000 e tantos pesquisa que ele fez com os pacientes de 27 estados nossos e fez um questionário de 5 respostas, 5 perguntas. Deu 100% uma única resposta. Onde você foi tratado? No Hospital de Amor. Ele falou: qualquer filial tem o mesmo nome. Todos eles reconhecem que onde o seu nome é Hospital de Amor. Eu sabia disso, meu pai sabia disso, mas nós não tínhamos essa evidência de prova científica com essa pesquisa que o nome era esse. Então, foi uma transição e hoje eu tenho 19 filiais, são 19 estados que nós estamos instalados e o nome é Hospital de Amor. Henrique, o que você poderia dizer aos seus colegas que administram filantropias, que fazem filantropia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, para que vocês possam continuar fazendo um trabalho que faz a diferença na vida de tanta gente? Olha, eu tenho tanto pensamento sobre isso que eu estou fazendo um curso de gestão humanizada e, por experiência, depois de 35 anos, eu tenho absolutas convicções, e que eu sei porque nós temos êxito. Aonde está o êxito? Eu não quero ficar com isso só para nós. Eu quero que o Brasil inteiro saiba. Quero que todas as pessoas que pensam que até muitos hospitais religiosos têm que ler isso.
porque ninguém explica a diferença do êxito que nós temos no índice de cura, nos resultados, se não entender aonde está o êxito, aonde está a essência disso. Então, a essência, em princípio, para mim, é que nenhum hospital filantrópico que se ponha a querer viver da filantropia, unicamente pela filantropia, ele tem que dar preferência de fazer unicamente, exclusivamente serviço aos pobres, atender pelo SUS. Eu não consegui, eu experimentei 5 anos administrar um hospital com um convênio particular e SUS, não consegui. Não trouxe a humanização, não trouxe a igualdade, não trouxe os mesmos princípios, não tinha as mesmas pessoas. Então, essa experiência que eu quero dividir com as pessoas, não é que eu quero... Eu, por exemplo, em Barretos, eu sou julgado hoje por uma sociedade mais de elite, que eu sacrifiquei pôr na Santa Casa 100% SUS. Ela era 80% SUS. E eu falei, não, eu tenho tanta confiança que o que eu estou fazendo é o que tinha de melhor quando vocês entravam lá, que era convênio particular. Hoje é melhor que o convênio particular, mas é igual para todos. Então, essa é a necessidade que eu encontrei de escrever sobre o exemplo da minha gestão. Quando eu tiro o convênio e tiro o particular, todo mundo fala, nossa, você perdeu uma receita, 2 milhões. Tá, mas eu ganho uma outra coisa que o dinheiro não compra. Eu ganho o amor de Deus, a certeza absoluta que eu vou sofrer mais, de buscar mais recursos, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está sorrindo. Por eu dar todo o espaço igual para todos. Eu quero tratar o rico, quero tratar o pobre, mas quero tratar igual, não quero tratar diferente um do outro. Eu não aceito essa ideia. Por isso que me convenci de escrever gestão humanizada. A gestão humanizada é uma aliança com Deus. É tratar por amor, é uma aliança com Deus. Agora, você querer tratar com Deus e com dinheiro, você vai ficar sempre na encruzilhada. Como eu sei que não dá certo. Então, eu estou dando esse atalho, eu estou querendo atalhar para as pessoas. Olha, quer ter uma aliança com Deus plena? Por isso que eu falo que eu vou pegar também algumas filantrópicas, cristã, católica, que eles têm que ler não é a minha tese de doutorado, é a minha tese de gestão hospitalar, porque eu já comi o pão que o diabo amassou, mas o diabo amassou o pão, mas não é assim, amassou com muito fogo, com muita força, para ficar bem amargo, e eu nunca desisti, e hoje eu sei absolutamente. Depois de eu ter a experiência numa Santa Casa de 300 leitos de alto custo, eu tenho a mesma experiência do Hospital do Amor, que foram exatamente 35 anos de sofrência, uma sofrência de amor, né? Então, estou convencido absolutamente que eu tenho que garantir para as pessoas, você não pode, eu falo isso agora honestamente, você não pode ter o título de misericórdia e ter espaço pelo dinheiro, para atender o dinheiro. Quem é misericórdia é só misericórdia, não é dinheiro. Perfeito. Para quem quer doar para o Hospital de Amor? Nós temos 1000 maneiras de doar. Podemos pôr aqui na barra para vocês o site, QR Code. Nós damos 1000 formas de você poder nos ajudar. Vocês vão ter muito orgulho de saber que nós fazemos uso desse seu dinheiro para oferecer uma coisa que o dinheiro nenhum oferece. Perfeito. O site está disponível aí na tela, você pode acessar e contribuir com essa causa maravilhosa que é o Hospital de Amor, que presta um serviço. E aqui eu faço um depoimento pessoal, familiar. Meus 2 avós e uma tia foram tratados nas unidades que você administra. Então, eu sei tudo que você falou, é verídico, é real, porque tive a convivência de 3 pessoas da família que foram tratados por vocês. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? E muito obrigado por contribuir e compartilhar conosco a sua experiência, os seus desafios, e não só comigo e com a Andressa aqui no estúdio, mas também com quem está em casa. Parabéns, Henrique. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Andressa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu ia complementar, porque às vezes a pessoa está assistindo em casa e não tem dinheiro para doar, mas pode ajudar compartilhando nas redes sociais, incentivando, principalmente rezando. Rezando. Mais que o dinheiro, as suas orações. Pode ter certeza disso.
As orações é uma coisa que o dinheiro não compra, mas ela chega mais que o dinheiro para ajudar. Muito bem. E como disse o entrevistado nosso de segunda-feira, no Frente a Frente, não deixe essa entrevista acabar em você, não. Passa para frente, compartilha. Cada vez mais essa corrente que nós fazemos aqui na Rede Vida, em todos os locais, se estenda para todo o Brasil. Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. No Frente a Frente, viu? Muito obrigado a você que participou desse Frente a Frente especial com o Henrique Prata, aqui na Rede Vida. Meu muito obrigado a vocês e até segunda que vem. Tchau, tchau.